Olá a todos e todas que nos assistem aqui. Meu nome é Daniel Mancebo, sou coordenador-geral do Escritório de Planejamento, da Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados, que fica na Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós estamos começando agora uma série de vídeos curtos, onde eu vou contar como é que foi a participação presencial que fizemos entre outubro e novembro de 2019 e que a Prefeitura já incorporou no Plano de Desenvolvimento Sustentável da cidade do Rio. O que é o Plano de Desenvolvimento Sustentável da cidade, o PDS? Ele é um plano que tem como objetivo definir as grandes aspirações da cidade para 2050 com as metas para 2030. É um plano que visa um alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Como é que o PDS se divide? Ele se divide em 5 grandes temas transversais que trazem os grandes objetivos da cidade no longo prazo. 5 temas transversais, eles se subdividem em aspirações, que se subdividem em grandes estratégias de planejamento, metas alinhadas às ODS, que fazem parte, que compõem a nossa Agenda 2030, e uma série de ações para alcançar essas metas. De que trata cada tema? A gente vai ver um pouquinho mais sobre cada um desses temas transversais. Vamos começar agora com Cooperação e Paz, que tem como objetivo uma visão de cariocas solidários, justos e inclusivos, e engajados em redes vivas numa cidade plena que cultiva a cultura da paz e do amor ao próximo. É fundamental os aspectos de cooperação. E é fundamental que a gente entenda que o planejamento da cidade e a construção da cidade é uma construção coletiva, é uma construção de todos nós. Em função disso, as parcerias elas são muito importantes, a participação social da população no processo de planejamento, e isso a gente vem construindo junto com todos vocês. A própria questão da segurança, que é a base, a paz e a cooperação, elas são as bases para que a gente, de fato, possa alcançar o desenvolvimento sustentável da cidade. Então, essas 3 grandes áreas, de participação, de engajamento e de segurança, elas compõem essa área tão importante para nós cariocas, que é a área de cooperação e paz. Temos ainda igualdade e equidade. E a igualdade e equidade tem uma série de áreas, como, por exemplo, as áreas de educação, a inclusividade, a inclusão, a diversidade, a questão do desenvolvimento econômico, que também é um aspecto extremamente importante para a cidade do Rio de Janeiro, em especial, em função de uma grave crise que nós estamos passando econômica de alguns anos. Então, é fundamental a questão do desenvolvimento econômico. E é também fundamental a gente perceber e ter um olhar especial para a juventude, para as crianças, para as pessoas, os jovens em situação de vulnerabilidade. Todos esses aspectos estão incluídos aqui na igualdade e equidade, além dos aspectos culturais, que são bastante importantes. E como vocês podem ver, cada uma desses subtemas, dessas aspirações, elas têm links com os ODS, com vários ODS. E aí a nossa grande visão é uma cidade que busca a inclusão social, econômica e digital, que oportuniza a todos condições de desenvolvimento pleno, de direitos e deveres e que resgatam o senso de humanidade e cidadania. Passando aqui, nós temos longevidade e bem-estar. Também tem temas extremamente importantes, no sentido de termos um envelhecimento saudável da população. Nós sabemos que a cidade do Rio ela vem passando por um processo de envelhecimento rápido, mais rápido do que outras cidades brasileiras, e, portanto, esse é um ponto bastante importante para o desenvolvimento da cidade, fazer com que o envelhecimento dos cidadãos ele seja um envelhecimento saudável, com qualidade de vida, não é? E aí nós temos aspectos extremamente relevantes, como a moradia, o transporte, a infraestrutura, a questão da arborização dos espaços públicos, não é? A qualidade dos espaços públicos, a alimentação saudável e os próprios aspectos de saúde da população em geral. A nossa visão é uma cidade gentil, que proporciona condições para uma vida longa, saudável, ativa, promotora da autonomia, mobilidade e da convivência dos espaços públicos. Temos ainda as mudanças climáticas e resiliência, onde
trazemos aqui aspectos relacionados aos resíduos sólidos, e a questão da redução dessa geração de lixo, não é? A questão dos destinos adequados, da reciclagem, entre outros aspectos. A resiliência cidadã e das instituições, com uma maior participação, capacitação frente a desastres. A questão da neutralização das emissões de gases de efeito estufa, também é extremamente importante, ou seja, a gente reduzir as emissões de gases na cidade, né, de gases de efeito estufa, que contribuem para o aquecimento do planeta, bem como os ativos ambientais, ou seja, toda uma agenda verde de proteção ambiental, de preservação, de resgate também de aspectos relevantes da natureza do Rio, que é tão bela, tão bonita, tão integrada também à cidade do Rio de Janeiro. A nossa visão é ter uma cidade de paisagem primorosa, resiliente e neutra em emissões, com protagonismo no enfrentamento e na adaptação às mudanças do clima, através do planejamento, da inovação tecnológica e do engajamento dos cariocas. Por fim, a governança traz aí uma visão que envolve aspectos de uma governança democrática, onde nós temos o planejamento da cidade muito ligado ao engajamento social, a aspectos de planejamento fortalecido, de longo prazo, uma gestão também moderna, eficiente, que esteja focada em grandes temas importantes para os cidadãos. Temos aspectos de liderança pelo exemplo, porque para fazermos as transformações é importante que o próprio poder público possa estar fazendo as suas transformações, como dito aí, dando exemplo, se colocando à frente e como protagonista desse processo. A articulação metropolitana, que para a cidade do Rio é tão fundamental. Vivemos numa cidade de 6,5 milhões de habitantes, mas numa região metropolitana que tem quase o dobro dessa população e com municípios muito integrados ao core da metrópole, que é a cidade do Rio de Janeiro. É fundamental os aspectos de liderança da cidade do Rio nesse processo de articulação metropolitana, né? De grandes projetos de desenvolvimento metropolitano. E o planejamento climático, que também é fundamental por ser um planejamento de longo prazo, mas que precisa de ações imediatas. A gente vem acompanhando todo o processo de impacto do aquecimento do planeta nas cidades. As cidades são altamente impactadas, tem muitos problemas em decorrência de eventos extremos de chuva, deslizamentos, ou calor, ou até mesmo ressacas. Esses riscos, eles impactam a vida dos cidadãos. Então, é extremamente importante estar desenvolvendo ações que aperfeiçoem o monitoramento dos aspectos climáticos, que possibilitem a prevenção e, portanto, o planejamento climático também vem dentro desse escopo da governança. Todas essas 4 áreas, elas trazem uma mudança de paradigma, portanto, é fundamental que persigamos, né, a implementação do plano. Nós juntos, a gente tem um planejamento mais forte, a gente vai ter uma cidade mais desenvolvida e, com certeza, a gente vai ter cidadãos mais conscientes do futuro melhor dessa cidade. Como é que foi a construção do plano? Nós tivemos uma série de reuniões técnicas com os diferentes órgãos municipais, onde foram construídas muitas ações, propostas, aspirações, diagnósticos, avaliações, um comitê formado por cerca de 49 órgãos municipais. Nós tivemos um processo de participação muito extenso, desde o início da construção do PDS. Nós tivemos um processo de participação muito ativo, lançamos uma série de ondas de participação pela internet. Nós temos a 4ª onda aberta para a população ainda poder opinar. Tivemos uma série de encontros presenciais, seja com oficinas de capacitação, seja através de encontros em articulação com as escolas municipais, encontros presenciais que a população foi lá, pôde discutir nas diferentes regiões os problemas da cidade e sugerir propostas que, como vocês vão ver, estão sendo incorporadas a esse planejamento participativo.